Bom, eu sou o Severo, eu trabalho com fusão nuclear. Eu coordeno hoje o Laboratório de Física de Plasma, onde a gente tem um pequeno tokamak e convido vocês a visitar o nosso laboratório. Tá? Terei prazer em mostrar o tokamak, quem tiver interesse. Bom, aqui tem meu e-mail, se alguém deseja me contactar, por gentileza, fique à vontade. Bom, a minha palestra ela vai ser sobre espectroscopias, né, aplicada a plasma termonuclear, e os tópicos da minha apresentação serão esses, né? Plasma termonuclear. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, porque o professor Gustavo Karnal vai fazer uma apresentação dedicada a esse tema, então eu vou passar muito superficialmente por aqui. Depois disso, vou falar sobre a radiação e as suas medidas, os instrumentos espectroscópicos e, por último, vou falar um pouco sobre o desenho óptico. Bom, o principal objetivo das pesquisas em fusão nuclear é se obter a mesma reação nuclear que acontece no interior das estrelas e, com isso, obter uma grande quantidade de energia limpa. Se pode perguntar de onde vem a energia que as estrelas, uma estrela como o Sol, emanam, né, durante o seu longo período de vida. Bom, os principais combustíveis, os principais elementos que estão no interior de uma estrela é o hidrogênio e, no caso, o hélio. No nosso Sol, que é uma estrela relativamente nova, a gente tem 70% de hidrogênio e 30% de hélio. Como a temperatura no interior da estrela é muito grande, né, esse hidrogênio está completamente ionizado e os núcleos de deutério e trítio, que são dois isótopos de hidrogênio, ao colidirem, né, devido à alta energia térmica que eles possuem, eles acabam se fundindo, né, formando um núcleo de hélio e mais um nêutron. Como mostra aqui essa figura, né, essa figura que indica que a massa massa total desses elementos aqui, que é o produto da reação de fusão, é menor do que a massa desses elementos que participam da reação de fusão. Portanto, essa diferença de massa é que produz essa energia, pela famosa equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado. Então, a parte da massa é transformada em energia. Tá? Então, essa é a energia que se quer produzir, que se deseja obter em laboratórios. Para você produzir uma reação como essa, você precisa de dois ingredientes básicos, que são confinamento e temperatura. No caso de uma estrela, o confinamento é produzido pelo próprio campo gravitacional. Né? O campo gravitacional aqui é tão intenso, né, que ele acaba comprimindo essa massa de gás aqui, tá, até ele atingir um estado líquido, e ao comprimir esse gás, a temperatura começa a subir, e quando essa temperatura chega da ordem dos 10, 15 milhões, aí começam a ocorrer as reações nucleares no interior das estrelas. Em laboratórios, a gente utiliza o campo magnético para confinar o plasma, e para aquecê-lo se faz passar uma corrente pelo gás, no caso o gás é o hidrogênio, até que ele atinja temperaturas necessárias para a fusão. Esse aquecimento se dá por efeito Joule. Com uma diferença, a temperatura no interior das estrelas é da ordem de 10 a 15 milhões, porém, em laboratório, a temperatura do plasma ela deve atingir a 100 milhões para que a reação de fusão tenha uma boa eficiência. Isso é devido ao fato da densidade de plasma em laboratório ser muito menor do que a densidade do plasma no interior das estrelas.
Bom, em laboratório, as reações elas devem ocorrer de forma controlada, tá? E para se ter o controle dessas reações, que é quando vai acontecer no interior do reator, é preciso medir os parâmetros desse plasma, os principais parâmetros macroscópicos desse plasma, como densidade, temperatura. Bom, a questão é como medir a temperatura, densidade de um objeto que está a uma temperatura da ordem de 100 milhões de graus. Tá? E a principal ferramenta que se tem para avaliar, para estimar os parâmetros desse plasma, é através da medição dessa radiação emitida pelo plasma. Bom, o diagnóstico desse plasma, né, é extremamente sofisticado, né, e que envolve todas as áreas da física. É necessário medidas redundantes, né, ou seja, se tem que medir a temperatura por mais de um método diferente para se ter certeza que a temperatura é essa mesmo. Tá? Isso envolve um hardware muito pesado e é necessário mão de obras altamente qualificadas. Bom, esses equipamentos que são utilizados, né, para medir os parâmetros do plasma, né, eles vão estar sujeitos a um fluxo intenso de nêutrons, radiação gama, vibrações, né? E esses diagnósticos têm que ser capazes de medir, por exemplo, uma densidade que vai da ordem de 1 vezes 10 a 18 a 1 vezes 10 a 20 partículas por metro cúbico. Esse diagnóstico tem que ser capaz de medir a densidade de toda a coluna do plasma. Aqui na periferia, a densidade é na ordem de 100 vezes menor do que a densidade no centro. Tá? Então, o diagnóstico precisa ser capaz de medir a densidade, uma densidade que varia de 10 a 18 a 10 a 20 partículas por metro cúbico. O diagnóstico de temperatura tem que ser capaz de medir uma temperatura que varia de 10 a 15 mil eletronvolts. Em plasma, a temperatura ela é dada em eletronvolts, né? A única diferença para transformar, para se saber quanto isso corresponde, né, em graus kelvins, né, basta multiplicar por 11.600. Tá? Então, 1 eletronvolt é igual a 11.600 graus kelvins. O equipamento tem que ser, uma vez que eu vou medir essa radiação, né, essa radiação ela praticamente cobre todo o espectro eletromagnético, né, cujo comprimento de onda varia de 0,1 até 10.000 nanômetros. Bom, átomos, moléculas e íons são fontes constantes de radiação, e a medição direta dessa radiação nos proporciona, nos permite obter informações sobre alguns parâmetros desse plasma. Vamos supor que eu tenho aqui a coluna de plasma, apresentada aqui em vermelho. Tá? Eu tenho um determinado perfil aí de algum parâmetro desse plasma, por exemplo. Pode ser temperatura, densidade. Vamos supor que eu tenho um perfil como esse que está desenhado aqui, né? Em plasma, normalmente, os perfis têm esse formato, né? Temperatura maior no centro da coluna de plasma e menor na periferia. E aqui eu tenho um detetor de radiação, que vai medir a radiação emitida por esse plasma, tá? E a partir dessa radiação tentar inferir a temperatura do plasma. Como você pode ver aqui pelo desenho, né, os fótons que atingem o meu detetor, eles advêm de toda a coluna de plasma, advêm da região mais fria e também da região mais quente. Portanto, a informação de temperatura que eu vou obter nesse detetor vai ser uma média da temperatura, uma média ao longo da linha divisada. Tá? Portanto, isso matematicamente pode ser escrito da seguinte forma, né? Então, essa G aqui é o que eu chamo de
radiância, né, ou brilho, né, ele é dado pela integral da emissividade, tá, a emissividade integrada ao longo da linha divisada. Então, o que eu obtenho, na realidade, é a integral de uma função. E o que eu desejo obter na realidade, essa função. Tá? Ao medir a radiação de plasma, eu obtenho valores da integral dessa função, e não da função em si. E quando, na realidade, o que eu gostaria de obter, por exemplo, era o perfil de temperatura. Bom, então, como obter, como medir diretamente esse parâmetro do plasma? Como medir diretamente a radiância, a emissividade do plasma? Bom, uma possibilidade é você instalar aí vários detetores, tá, que vão vão medir essa radiação, né, ao longo de diferentes linhas divisadas, né, então, diferentes cordas, tá? Cada um dos sinais gerados por cada um desses detetores, né, estão representados aqui nesse gráfico, que representa cada um desses pontos aqui. Então, o que eu posso construir, então, um gráfico aqui do brilho, né, da radiância, né, em função da altura. Isso deve dar uma coisa mais ou menos com esse formato. Tá? Mas lembra, cada um desses pontos aqui, dessa curva, né, ela representa a integral do parâmetro que eu desejo encontrar. No caso aqui, a radiância. Ok? Bom, se pode, por uma transformação matemática, tá, a partir dessa informação aqui, obter a emissividade, tá? Obter essa função aqui. Então, se aplica uma operação matemática aqui, né, e se obtém essa dependência aqui, a emissividade epsilon em função de R. Outra maneira de se obter diretamente a emissividade epsilon, né, consiste no seguinte: se faz passar pelo plasma um feixe de átomos ou de luz, né, onde eu tenho aqui um sistema de detetores, né, uma matriz de detetores, que coletam fótons, tá, de diferentes linhas divisadas. Então, cada uma dessas linhas divisadas faz com que os fótons incidam em diferentes detetores. E vamos supor que eu faço passar aqui pela coluna de plasma um feixe de átomos. Né? Ao passar esse feixe de átomos aqui, ao entrar em contato com o plasma, produz, por exemplo, a excitação de uma determinada linha espectral, que normalmente você não veria no plasma. O plasma ele é composto por, no caso, hidrogênio, né? Então, as linhas básicas espectrais que eu vou obter aqui, as linhas do hidrogênio, e também as linhas de impureza, no caso, carbono, ferro, oxigênio, né? Se eu fizer um feixe de átomos de lítio passar por aqui, tá? Esse lítio, ao entrar em contato com o plasma, vai excitar determinadas linhas, tá? E se eu tiver meu detetor aqui for capaz de registrar essa linha, então eu sei que essa radiação que incidiu no meu detetor, ela só pode vir dessa região aqui, tá? Do cruzamento dessas duas linhas aqui. Tá? Portanto, e cada um desses pontos aqui me gera um ponto no gráfico, e com isso eu obtenho diretamente a emissividade, tá? Em função do raio. Ou seja, eu obtenho diretamente esse parâmetro aqui. Okay? Bom, então, como eu havia dito, né, é possível, a partir da medidas do brilho, né, ou seja, das informações que são as integrais de linhas ao longo da linha divisada, é possível aplicar uma operação matemática e obter diretamente a emissividade. Tá?
Muito bem, só que essa transformação matemática não é tão simples. Né? Então, aqui eu tenho a equação que relaciona o brilho, tá, com a emissividade. Né? Lembre-se que o parâmetro que eu desejo determinar é a emissividade, epsilon de R, tá? E, no entanto, eu meço o brilho, tá? Que é essa integral aqui. Se o plasma apresentar simetria cilíndrica, né, então é possível escrever a emissividade, né, através do brilho, né, da seguinte forma. Então, esse brilho ele é igual a menos 1 sobre π, que multiplica a integral da derivada da função g em relação a y, tá, dividido pela raiz quadrada de y quadrado menos r ao quadrado. Essa é chamada transformada de Abel, tá? Inversão de Abel, desculpe. No entanto, embora exista uma fórmula precisa, né, que relaciona diretamente a emissividade com o valor do brilho, com a derivada do brilho, né, essa fórmula ela é muito difícil de ser aplicada, justamente porque aqui dentro da integral eu tenho a derivada de um resultado experimental. Então, essa função g ela é obtida experimentalmente, tá? Portanto, qualquer resultado experimental ele é acompanhado de ruído, tá? E o fato da emissividade depender da derivada dessa função experimental faz com que esse problema aqui seja um problema mal condicionado. Esses problemas mal condicionados eles têm como característica o seguinte, que pequenas variações na minha função g, tá? Pequenas flutuações na minha função g, produz grandes variações na minha função epsilon. Tá? Isso é o chamado problema mal condicionado. Então é preciso haver muita habilidade do físico, né? Para obter a emissividade a partir da derivada da função g. Né? Isso não é uma operação simples. Né? É preciso tomar muito cuidado ao realizar essa operação aqui. Bom, então agora falando um pouco mais sobre a radiação de plasma. Né? A radiação de plasma, ela nos permite, a medição dessa radiação nos permite obter parâmetros como densidade de plasma, temperatura de elétrons, densidade de íons, temperatura de íons, deslocamento Doppler dos íons, né, que está relacionado com a velocidade de rotação de plasma. Bom, e essa radiação ela pode ser dividida em dois grandes grupos, que é a radiação contínua e a radiação discreta. A radiação contínua ela é composta basicamente pela radiação de Bremsstrahlung, que é a radiação de frenagem, e a radiação de recombinação. Por que essa radiação ela é contínua? Por que a radiação de Bremsstrahlung ela é contínua? Bom, todos nós sabemos, né, que para você produzir uma onda eletromagnética é preciso acelerar cargas, né? E aqui, como a temperatura do plasma é muito alta, esse plasma ele é composto por dois gases, basicamente, que é um gás de elétrons e um gás de íons. Né? E esses elétrons, ao passar próximo do núcleo, né, vão sentir a força de atração do núcleo e vão desviar sua trajetória. Portanto, vão acelerar o elétron. Ao acelerar esse elétron, um fóton é emitido, tá? Com um certo comprimento de onda. Esse comprimento de onda depende basicamente da aceleração que que esse elétron vai sofrer. Tá? Agora, essa aceleração que o elétron vai sofrer depende da velocidade inicial do elétron e depende o quão próximo ele passa do núcleo aqui. Como existe uma distribuição maxwelliana de velocidades, né, então eu tenho elétrons com um espectro muito grande de velocidades, né, esses fótons que são emitidos aqui, eles são emitidos em todos os comprimentos de onda. Tá?
fazendo com que essa radiação, tá, tenha um comportamento contínuo, tenha um formato contínuo. A radiação de recombinação, né, ela se dá da seguinte forma: um íon engole um elétron, tá? Ao atrair esse elétron, né, ele fica num estado excitado, tá? E decai depois para o estado fundamental, emitindo fótons. Tá? Agora, o estado que ele é excitado, que ele vai ficar, depende muito da energia inicial desse elétron. Tá? Novamente, como o espectro de velocidade dos elétrons é muito grande, tá? Portanto, serão emitidos fótons em toda a faixa do espectro eletromagnético. E com isso a gente tem uma radiação contínua. A radiação discreta é basicamente a radiação de linhas. Tá? Eu tenho que elas decorrem da transição que o elétron pode sofrer entre os diferentes níveis de energia do átomo ou do íon. Né? Aqui eu tenho representado um diagrama de energia do hélio, né? Os diferentes níveis. Então, por exemplo, quando o elétron transita desse nível aqui, 3, 1s, para 2, 1p, tá? Ele produz um fóton cujo comprimento de onda é 728 nanômetros. Né? Bom, e assim sucessivamente. Tá? Cada uma dessas transições, essas possíveis transições aqui, são emitidos, quando o elétron realiza essas transições, são emitidos fótons com diferentes comprimentos de onda. Bom, que tipo de informação a radiação de Bremsstrahlung pode nos dar? Bom, primeira coisa, essa radiação de Bremsstrahlung, ela tem um formato, né, muito parecido com a radiação no corpo negro, tá? Principalmente para os comprimentos de onda, né, acima da região do visível, né, até microondas. Essa radiação ela é muito parecida, essa radiação contínua do plasma é muito parecida com a radiação do corpo negro. Tá? Bom, uma vez que esse plasma pode, a grosso modo, ser caracterizado como uma radiação do corpo negro, né? Uma informação importante que eu posso obter é o comprimento de onda onde a intensidade da radiação é máxima. Seria, no caso, esses dois pontos aqui. Bom, para isso eu posso aplicar a lei de Wien, né, que relaciona o comprimento de onda com a temperatura, né, isso dá uma constante. Então, utilizando as unidades de medidas que são utilizadas em plasma, que é comprimento de onda em nanômetro e temperatura em eletronvolts, tá? O produto dessas duas grandezas aqui me dá um número que é igual a 620. Tá? Então, supondo que o meu plasma tem uma temperatura da ordem de 100 eletronvolts, tá? Então, o comprimento de onda, né, para a radiação máxima, né, vai ser da ordem de 6,20 nanômetros, que é na região do raio-x. Tá? Isso é um comprimento de onda extremamente difícil de medir, que o diagnóstico deve estar tudo em alto vácuo, tá? Porque essa radiação aqui ela é fortemente atenuada pelo ar. Portanto, muito difícil medir nessa região do espectro. Tá? Bom, uma solução seria trabalhar em outra região do espectro. Tá? Eu posso, por exemplo, trabalhar nessa região aqui, que é a região do visível, onde as coisas são muito mais fáceis de ser medidas. Porém, como vocês podem ver aqui pelo meu gráfico, né, a intensidade da radiação nessa faixa espectral aqui é muito pequena, comparado com a intensidade da radiação nessa região espectral aqui. Né. Portanto, se ganha por um lado, né, aqui nessa região do espectro é mais fácil de emitir essa radiação de plasma, porém a intensidade do sinal é muito pequena. Eu vou, no final da minha apresentação, fazer algumas estimativas, né, para ver a quantidade de fótons que se pode coletar numa região do visível dessa radiação de Bremsstrahlung. Bom, a radiação contínua de Bremsstrahlung, né, ela
ela é diretamente proporcional ao quadrado da densidade de elétrons, né? Inversamente proporcional à raiz quadrada da temperatura de elétrons. Okay? Isso, essa expressão aqui que mostra a intensidade da radiação, né? A relação da intensidade da radiação com densidade e temperatura, ela só é válida para o hidrogênio, quando o gás é composto, quando o plasma é composto somente de hidrogênio. Em plasmas de tokamaks, você tem sempre impurezas presentes no plasma, né? Essas impurezas, elas advêm das paredes do vaso, né? Elas advêm do limitador, no nosso caso, no caso do TCA-BR, o limitador é de grafite, portanto, a principal impureza que se tem no plasma são as impurezas de carbono. Tá? E aí a intensidade dessa radiação, ela assume uma forma bem mais complexa. No entanto, eu posso reescrever essa expressão aqui da seguinte forma, né? Isso aqui vai ser a intensidade da radiação para um plasma somente de hidrogênio, multiplicado por uma certa constante, né? Essa constante aqui, que a gente chama de Z efetivo, que é a carga efetiva do plasma. É como se fosse uma carga média. Se o plasma for composto somente por hidrogênio, então, que na prática não acontece, né? Essa carga média seria igual a 1. Como existem outras impurezas, né, presentes, né? Então essa carga média do plasma aqui, ela acaba sendo maior que 1. Isso é um parâmetro extremamente importante, né, em tokamak, né? Extremamente importante em tokamak. Então, medindo a radiação emitida pelo plasma, né, é possível se estimar a carga média do plasma. Tá? Eu vou fazer isso, mostrar uma estimativa dessa carga média no final da minha apresentação. Bom, uma outra informação que a gente pode obter da radiação contínua, né, de plasma, né, é o seguinte: para comprimentos de onda curtos, né, para pequenos comprimentos de onda, né, a intensidade da radiação, né, o logaritmo da intensidade dessa radiação é proporcional à energia dos fótons, inversamente proporcional à temperatura dos elétrons. Então, ao medir essa radiação, eu também posso obter informações sobre a temperatura dos elétrons. Se eu colocar um filtro aqui para selecionar os fótons de um único comprimento de onda, tá? De um único comprimento de onda, e medir isso aqui, a intensidade dessa radiação, então eu consigo obter informações sobre a temperatura do plasma. Bom, a outra forma de radiação, que a gente chama de radiação de linhas, é a radiação discreta. Tá? No entanto, essas medidas, elas dão muita informação para nós. No entanto, é muito complicado se arrancar a informação através da medida dessa radiação. Então, se você faz uma medida relativa, né, da intensidade dessas linhas, então se pode obter informações como a temperatura dos íons, né, as velocidades, o deslocamento Doppler das linhas espectrais, né? Agora, se você quer fazer uma medida absoluta dessa radiação, né, então é preciso ter informações sobre a distribuição das cargas, sobre a densidade populacional dos níveis excitados, a taxa de ocupação dos níveis excitados, a taxa de ionização, taxa de recombinação, taxa de excitação colisional, enfim. É necessário saber um número muito grande de informações, são informações extremamente complicadas de se obter, em geral.
Então, as medidas absolutas das linhas, né, são extremamente difíceis, né, de se obter devido à quantidade de informações sobre os processos atômicos que eu tenho que ter em mãos para extrair alguma informação dessa radiação. Bom, uma vez que é bastante complicado, né, se quantizar todos os processos atômicos que podem ocorrer no plasma, né, se criou 3 modelos básicos, né, para conseguir classificar esse plasma, né. O primeiro modelo é o modelo Corona, tá? É um modelo que é válido para as baixas densidades, né. A principal característica desse modelo Corona é que a ionização e a excitação ocorrem através de colisão de elétrons com elétrons. A ionização é balanceada pela recombinação, né? E a excitação é balanceada pelo decaimento espontâneo. Tá? Esse modelo Corona é o modelo mais simples de ser aplicado. No entanto, ele só vale para baixas densidades. Um outro modelo existente é o modelo de equilíbrio termodinâmico local, né? Ele é válido para altas densidades. Aí, nesse modelo, né, a densidade populacional dos níveis é determinada por colisões, né? E a distribuição da densidade populacional é governada pela distribuição de Boltzmann, né? E a desexcitação ocorre também através de colisões. O modelo colisional radiativo é o modelo mais amplo, tá? É o modelo que engloba todos os outros dois, tá? Que vale para qualquer faixa de densidade, né? Então, esse foi um modelo criado para suprir a dificuldade dos outros modelos, né? Mas é um modelo extremamente difícil de ser aplicado, porque ele engloba uma quantidade de processos atômicos muito grandes, difícil de se computar tudo, né? Então, a aplicação desse modelo se dá basicamente através de códigos, tá? Códigos específicos, tá? para esses processos atômicos em plasma. Bom, em física nuclear, um parâmetro importante, né, de física nuclear é a chamada seção de choque, né? Tá? Ela é alguma coisa que é proporcional à probabilidade de uma determinada reação acontecer, né? Em física de plasma, né, como as partículas que estão colidindo, né, tem um espectro de velocidade muito grande, um espectro de energia muito grande, então esse parâmetro seção de choque, né, ele é substituído por um outro parâmetro que é chamado de taxas, né, são as taxas, tá? Essas taxas, na realidade, são a integral da seção de choque, tá? Para uma distribuição maxwelliana de velocidades, né? Então, as taxas. Então, a gente tem várias taxas aí que são necessárias conhecer para poder se estimar a intensidade de radiação de uma linha espectral, né? Uma dessas taxas é a taxa de ionização, né? Então, para tokamaks, o modelo Corona é suficiente para se estimar a taxa de ionização, tá? Que a gente chama de SZ, tá? E para isso se usa a fórmula de Lotz. A fórmula de Lotz é suficiente para calcular essas taxas de ionização. A taxa de recombinação radiativa, né? Também se pode aplicar o modelo Corona para calcular essas taxas, né? Elas são normalmente representadas pela letra alfa, né? Tá? Existe ainda uma recombinação dieletrônica, tá? Essa recombinação dieletrônica ela é calculada pelas fórmulas de Birds, né? E também o modelo Corona é suficiente aqui, né? O parâmetro mais complicado de se estimar é as taxas de excitação, tá? As taxas de excitação, né? Então, para as taxas de excitação, existe
uma literatura, o texto mais completo aí que trata desse assunto, né? Que tem essas taxas por grande, uma grande quantidade de linhas espectrais, né? É o livro do Weierstein, Sobelmann e Wolff, né? Então, essa referência aqui é onde você tem as principais taxas de excitação. Bom, os códigos utilizados em espectroscopia, né? Existe uma quantidade muito grande de códigos, né? Vou citar apenas dois, né? O primeiro dele é o ADAS, eu acho que é o maior código que tem, né? O código mais completo, né? Esse código ele foi criado no laboratório de Callan, né? E hoje a gente tem 6 grandes laboratórios fornecendo dados para esse código, tá? São resultados experimentais, né? Que eles vão inserindo no código. Ele também calcula, ele tanto trabalha com os dados experimentais, tá? Como também como cálculos, utilizando a teoria quântica, aí, né? Usando computadores potentes, né? Ele estima isso aí, essas outras grandezas. Quando ele não tem uma grandeza experimental, ele calcula isso aí, tá? Usando a mecânica quântica. Tá? O outro código é o FlyCheck. Esse código é um código chinês, tá? É um código bastante simples de ser utilizado, né? Código muito bom também, tá? E bastante simples de ser utilizado. Isso é um código aberto. O ADAS ele é parcialmente aberto, então ele tem uma parte que é aberta, tem uma parte que é fechada, né? Só para as pessoas que contribuem para a manutenção do código. Bom, agora falando mais concretamente sobre a radiação de linhas e as informações que podem ser obtidas através da medição dessas linhas espectrais, né? Bom, a primeira informação que se pode obter são os elementos químicos, né, que compõem esse plasma, porque essas linhas elas sempre irradiam em comprimentos de onda bem específicos, né? Esses comprimentos de onda estão bem tabelados, então se você observa uma linha num determinado comprimento de onda, isso confirma a existência desse elemento químico no plasma. Outra informação, por exemplo, né, 50% das impurezas leve ou semipesadas, né? Aqui leves e semipesadas está relacionado não com a massa, mas sim com o número atômico, né? As impurezas leves em plasma são basicamente carbono, oxigênio e nitrogênio, né? 50% dessas impurezas, né, cujo número atômico está entre 6 e 26, vão estar completamente ionizados se obedecerem a essa relação aqui, ou seja, a temperatura, né, por maior ou igual a 0,27 elevado ao número atômico elevado a 3,4, né, se elas obedecerem a essa relação aqui, então elas vão estar completamente ionizadas. Então veja que no caso do carbono, né, cujo número atômico é 6, né, ele vai estar completamente ionizado. Vamos substituir 6 aqui, tá? Se eu quero saber a temperatura que o carbono vai estar completamente ionizado, basta substituir 6 nessa expressão. Substituir 6, a gente obtém aí a temperatura de 120 eletronvolts. Então, para temperaturas maior ou igual a 120 eletronvolts, o carbono vai estar completamente ionizado. Então, a radiação de linhas, né, a medição da radiação de linha nos permite, né, identificar os elementos químicos presentes na coluna de plasma, nos permite determinar o fluxo de impurezas, né, densidade de impurezas, né, e investigar também os fenômenos de transporte em plasma. Determinação aí dessas linhas espectrais, né, o alargamento Doppler, né, nos dá informação sobre a temperatura dos íons, né,
o deslocamento Doppler sobre as velocidades de rotação do plasma, né? E a intensidade de uma linha espectral, né, não dá informação sobre a temperatura dos elétrons e a densidade dos íons. Então, supondo aqui nessa figura que eu tenho aqui uma linha espectral, um comprimento de onda específico, lambda zero, né? Então, a largura, a meia altura dessa linha espectral, tá? essa distância aqui, né? Ela é proporcional à temperatura dos íons. Então, basta medir esse alargamento aqui, eu consigo estimar a temperatura dos íons. Essa é uma medida bastante fácil, porque ela não são medidas absolutas, e aqui não envolve muitos cálculos, né? Uma outra informação que eu posso obter, né, se eu eu sei que o comprimento de onda de uma linha espectral é lambda zero, tá? E se eu vou medir ela no laboratório, eu vejo que ela sofreu um pequeno deslocamento aí, tá? Ela tem um comprimento de onda ligeiramente diferente, né? Esse deslocamento da linha espectral, né, ele é proporcional à velocidade de rotação do plasma, um parâmetro também bastante importante, né? E outra informação que eu posso obter, né, é a área da linha espectral, né? Essa área, né, da linha espectral, né, ela é proporcional à intensidade da linha espectral, tá? E essa intensidade é proporcional à densidade de impureza. Aqui já é uma medida absoluta, né? Aqui já é uma medida absoluta, porém bem mais difícil de ser medido. Eu preciso de uma calibração muito boa, tá? Para relacionar a intensidade da linha com a densidade de impurezas. Bom, aqui, normalmente, os átomos e íons de impurezas, né, eles têm uma certa distribuição na coluna do plasma, tá? E eles vão estar localizados onde as temperaturas são ideais para um determinado grau de ionização, né? Então, quanto maior a temperatura, mais ionizado, né, o plasma, esse íon vai ser, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um cálculo, né, teórico, né, utilizando o equilíbrio corona, né, para o ferro, né, para diferentes temperaturas, né? Então, veja que onde a temperatura é mais baixa, né, entre 10 e 14 eletronvolts, né, aí eu tenho concentração predominante do ferro ionizado 3 vezes, né? A temperatura de em torno de acima de 1000 eletronvolts, né, o ferro já está praticamente todo ionizado, né? Então, temperaturas acima de 1000 eletronvolts, tá? A ionização do ferro é quase que completa. Como na coluna de plasma eu tenho um perfil de temperatura, né, parecido com aquele perfil que eu mostrei no início da apresentação, né, onde a borda é sempre mais fria, o centro é sempre mais quente, né, e eu sei que cada uma dessas impurezas elas vão estar localizadas em uma certa região de temperatura, então eu consigo, tendo isso em mão, eu consigo estimar a localização dessas impurezas na coluna de plasma. Então, por exemplo, isso aqui são cálculos para o argônio, né, no tokamak ASDEX, né? Veja que na região mais quente da coluna de plasma, né, esse argônio está completamente ionizado, né? Então eu tenho aqui somente os íons, né, que é o chamado hidrogênio-like, né? São os hidrogenoides, né? São íons que só têm um único elétron, né? Então eles estão concentrados na região mais quente do plasma, né? Região mais fria do plasma, então você tem os íons menos ionizados. Bom, a energia de excitação, né? A energia de excitação ela cresce com o quadrado do número atômico,
né, quadrado do número atômico. A espectroscopia, né, ela deve cobrir uma faixa muito grande em comprimentos de onda, né? a, a, a periferia do plasma, né, a periferia do plasma emite linhas basicamente na região do visível e do ultravioleta, enquanto que a parte central da coluna de plasma emite na região de raio-x, tá? E na região de ultravioleta de vácuo. Bom, a região visível e ultravioleta, né, cujo comprimento de onda varia de 700 até 200 nanômetros, né, nessa região do espectro se pode usar fibras óticas, né, comuns, né. Os componentes óticos são compostos basicamente de vidro, né, e de quartzo quando o comprimento de onda for menor ou igual a 350 nanômetros. As redes se pode, como elemento dispersor, né, dispersivo, a gente pode usar as redes de difração, tá, ou prismas, né. Os detetores mais comuns para essa região do espectro são os fotomultiplicadores de elétron, fotodiodos, as câmeras CCDs, né. Nessa região do espectro, a gente tem uma alta resolução, se consegue uma alta resolução espectral. Aqui eu tenho uma figura mostrando um espectrograma aqui do tokamak TCA-BR na região do visível, né. Então tem algumas linhas espectrais que aparecem aqui na coluna de plasma do tokamak TCA-BR. Essas linhas são basicamente carbono, né, e linhas do hidrogênio. Aqui ao lado, desculpem, aqui ao lado eu tenho um espectrograma que foi obtido no tokamak ASDEX, também para a região do visível. Bom, na região ultravioleta de vácuo, né, cujo comprimento de onda varia de 200 até 30 nanômetros, então existe uma absorção muito forte da radiação pelo ar. Portanto, as medições de comprimentos de onda nessa faixa, elas são feitas tudo em vácuo. As redes de difração podem ser usadas por essa faixa de comprimento de onda, também podem ser utilizadas, né. Os detetores utilizados são os mesmos, são fotomultiplicadores de elétrons, câmaras CCDs, né, câmaras CCDs com intensificadores, né, e uma nova câmara CCDs que surgiu recentemente no mercado, que é chamado multiplicadores de elétrons CCD, né, CCD, multiplicador de elétrons. Bom, na região de raio-x mole, né, que varia de 100 até 1 nanômetro, então se utiliza pequenos ângulos de incidência, né, para que o coeficiente de reflexão aumente, né. Então, as redes de difração, elas têm que ter ângulos pequenos de incidência aí da radiação, né, para que o coeficiente de reflexão aumente com isso, né. A resolução espectral para essa região do espectro é bastante pequena, né, e também os detetores são os mesmos utilizados na região de ultravioleta de vácuo. Aqui eu tenho um espectrograma obtido no TCA-BR, né, TCA-BR, tá, para a região ultravioleta de vácuo, que vai de 155 até 210 nanômetros. Como se pode ver desse espectrograma, né, os principais elementos que a gente tem aqui na coluna de plasma é basicamente o oxigênio, tá, e o carbono. Oxigênio, carbono, e as linhas de... tem nitrogênio também aparecem aqui, e as linhas do hidrogênio. Bom, outra informação que se pode obter através da radiação de plasma, né, é a concentração de impurezas. Essa medida ela já é bastante sofisticada, tá, porque eu vou medir a intensidade absoluta dessa radiação. Bom, a intensidade de uma linha espectral, tá, ela é dada por essa relação aqui, a integral, tá,
integral da energia dos fótons, que multiplica a densidade de impureza, a densidade dos elétrons e a taxa de excitação para aquela determinada transição. Tudo isso integrado ao longo da linha divisada. Tá? Então, para estimar a densidade de impurezas, se faz essa conta aqui. Então, uma vez conhecido bem esse coeficiente, essa taxa de excitação, a densidade eletrônica e também a energia dos fótons que você está medindo, isso é informação mais fácil de se obter, tá? Se compara esse valor teórico com o valor obtido experimentalmente, e com isso, comparando esses dois valores, é possível então estimar a densidade de impurezas. Uma outra informação que se pode obter através da radiação de plasma, né, é a radiação total emitida. Tá? Essa radiação total ela é muito importante, ela dá informação das perdas de energia através da radiação, as perdas total de energia através da radiação. Nesse tipo de medição se usa um detetor chamado bolômetro. E só para vocês terem ideia, na década de 70, era considerada que as perdas por radiação elas ultrapassavam 30% da energia total que você jogou no plasma para aquecer. Né? Então, tem uma energia inicial que você aplica no plasma para produzir esse aquecimento. Essa energia basicamente é efeito Joule, né? Energia ômica, efeito Joule. Tá? Então, se considerava que essas perdas não ultrapassavam 30%. Aí, começou-se a fazer medições, né, dessa radiação e observou o seguinte, que no tokamak DIT, né, foi observado que as perdas por radiação, né, elas variavam de 50% a 100% da energia total injetada no plasma. No tokamak TFR, essas perdas variavam de 40% a 60%, 50%, isso aqui é um tokamak TFR, era um tokamak que existia lá na França, né, em Kandahar, e é um tokamak muito parecido com o tokamak que a gente tem hoje no nosso laboratório, mais ou menos o mesmo tamanho. Né. 50% no tokamak T10, que é um tokamak russo, tá, em Moscou, no Instituto Kurchatov, e de 50% a 85% no tokamak, um tokamak americano, que já não está mais em operação, que é o PLT. Bom, esses detetores de radiação, nos bolômetros, né, eles são compostos, basicamente, é um filme de ouro, uma película de ouro, e a radiação, quando incide nessa película, né, produz um aquecimento, tá? E através esse aquecimento vai fazer com que a reação, com que a resistência dessa película altere, tá? Devido à variação de temperatura. Então, medindo essa variação da resistência, se pode estimar quanto de radiação incidiu nesse detetor. Tá? Eles normalmente têm uma resposta bem plana, né, para os comprimentos de onda bem largo. Né? Esses detetores devem ter um pico de resposta, né, na região do ultravioleta, que é onde ocorre a maior parte das perdas por radiação do plasma, né? E esses detetores, em geral, têm uma pequena resolução temporal, da ordem de milissegundo. Então, plasmas cuja duração é muito curta, no caso do nosso tokamak, né, esses detetores já são difíceis de usar devido à resposta lenta deles. Né? Bom, outra informação que se pode obter, né, através da medição das linhas espectrais, né, é o deslocamento Doppler dessas linhas. Tá? Em geral, o plasma, os íons, né, eles se movimentam tanto na direção poloidal quanto na direção toroidal, que está representada aqui por essa seta em azul. Né?
essa velocidade, essa aqui é uma velocidade de deriva, né? Uma velocidade de deriva, não é a velocidade das partículas devido ao efeito do campo elétrico, tá? Mas a velocidade de deriva. Essa velocidade ela é extremamente importante, tanto a poloidal como a toroidal, porque ela está relacionada com uma série de parâmetros, fenômenos que acontecem no interior do plasma, como, por exemplo, turbulência, né? A velocidade, o cisalhamento da velocidade, poloidal, ele suprime muito a turbulência, né? A velocidade toroidal, ela também serve para suprimir certas instabilidades magnetohidrodinâmicas que acontecem no plasma. Então, a velocidade de rotação, em geral, é um parâmetro bastante importante do plasma. Tá? E se estima essa velocidade de rotação através do deslocamento Doppler, né? Então, o delta lambda, né, que é dividido por lambda, ele é igual a V sobre C, né? Então, se eu tenho esse delta lambda aqui, eu consigo estimar a velocidade de rotação do plasma. Então, tudo parece maravilhoso, mas vamos fazer aqui uma pequena estimativa aqui, né? Por exemplo, o comprimento de onda de 530 nanômetros, aqui na região do visível, né? Para uma velocidade do plasma de 5 km por segundo, é uma velocidade típica da poloidal, né? Se eu calcular o deslocamento Doppler para essa velocidade, né, eu vejo que é um número 0,009 nanômetros. Tá? Uma grandeza extremamente pequena, extremamente difícil de medir. Tá? Então, para você registrar deslocamentos dessa ordem, né, você precisa fazer um esforço muito grande. No entanto, no nosso tokamak, a gente consegue medir as velocidades de rotação, tanto poloidal como toroidal. Tá? Isso é considerado uma façanha grande. Em laboratórios grandes, a velocidade poloidal, por ser muito pequena, ela normalmente não se consegue medir. Tá? Mas aqui no nosso tokamak a gente consegue medir ambas as velocidades, poloidal e toroidal. Bom, aqui agora eu tenho um diagrama, né, que mostra o arranjo experimental utilizado aqui nas primeiras medidas de velocidade de rotação do plasma. Tá? O diagrama tinha esse arranjo aqui experimental. Então, aqui eu tinha um sistema, né, que coletava fótons, né, e através de fibras ópticas essa luz era transmitida para um monocromador. Né. Aqui tem um semi-espelho com uma lâmpada, tá, que emitia uma linha espectral numa região próxima da emissão do plasma aqui. Tá. Durante o disparo tokamak se produziu uma rotação nessa rede de difração, escaneando tanto o comprimento de onda da linha de impureza do plasma, como o comprimento de onda da minha lâmpada de calibração. Então eu tenho aqui representado esses dois diagramas aqui dessas linhas espectrais. Tá? Então aqui para a linha de xenônio 1, né? E aqui para o carbono 3. Então essas duas linhas aqui, preto e azul, né, são obtidos para duas posições diferentes. Né? Para a região 2, onde o deslocamento Doppler é igual a zero, tá? E para a região 1, onde o deslocamento Doppler é máximo. Então eu consigo registrar, através dessa registro desse pequeno deslocamento aqui, tá? Foi possível, então, estimar a velocidade de rotação do plasma. Aqui eu tenho um perfil da velocidade de rotação poloidal e toroidal, tá? Obtido aí no nosso tokamak, são dados
antigos, né? Então, veja que a velocidade poloidal máxima registrada é da ordem de 5 quilômetros por segundo, tá? E a velocidade toroidal, a velocidade bem maior, tá? Essa velocidade máxima pode chegar até 20 a 30 quilômetros por segundo. Outra coisa que se observou, tá? Mesmo usando uma técnica bastante rudimentar, a gente conseguiu ainda observar uma inversão de rotação na borda do plasma. Aqui eu tenho isso aqui é o meu zero, né? Aqui para baixo são velocidades negativas, aqui em cima velocidades positivas, tá? Então a gente conseguiu ver que a periferia do plasma, né? O sentido de rotação era contrário, então existia um cisalhamento. O plasma inteiro girava numa direção, tá? E a borda girava numa direção contrária. Então, bastante interessante. Depois a gente desenvolveu mais esse diagnóstico, tá? Para medir a evolução temporal da rotação. Tá? E a ideia principal por detrás desse diagnóstico é a seguinte, né? Se eu colocar aqui, supondo que eu tenho uma linha espectral aqui, tá? Com esse formato, se eu colocar um detetor aqui nessa região, tá? E um outro detetor nessa outra região aqui da mesma linha espectral, tá? Quando o plasma começa a se mover, né? O comprimento de onda central aqui, a linha vai se deslocar para um lado ou para o outro, tá? Uma área vai aumentar e a outra área vai diminuir, dependendo para onde a linha espectral se deslocou. Tá? Então, medindo a razão dessas duas áreas, tá? A razão das duas áreas é proporcional a esse deslocamento. Então, medindo a razão dessas duas áreas, eu consigo estimar qual é o deslocamento. Bom, isso produziu resultados também bastante interessantes. Tá? Eu tenho aqui a evolução temporal, né, da rotação de plasma, tá? A rotação de plasma, e essas três linhas aqui são para três tipos de injeção de gás sendo injetado em três posições diferentes. Bom, esse diagnóstico sofreu uma nova melhora. Hoje a gente pode medir tanto a velocidade toroidal quanto poloidal ao mesmo tempo. Hoje a gente tem três canais. O canal central aqui serve para calibração do diagnóstico. Então, os principais requerimentos para você escolher um instrumento óptico são os seguintes, né? É o comprimento de onda de interesse, comprimento de onda que você deseja trabalhar, a resolução espectral dele, então, o brilho. Tá? Então, se você for medir a radiação de plasma, né, tem que entender que essa intensidade da radiação é muito pequena, tá? E a resolução temporal do detetor. Os principais instrumentos utilizados em espectroscopia, plasma termonuclear, são os monocromadores, filtros de interferência, espelhos, janelas, né, fibra ótica e os detetores de radiação. Aqui eu tenho uma representação esquemática de dois tipos de monocromadores que são muito utilizados em medidas. Um deles é o Cessna-Turner. Ele tem uma fenda de entrada aqui para onde entra a luz branca, né? Tem um espelho aqui colimador, tá? Ele reflete a luz em cima da rede de difração que vai separar o espectro. E aqui tem um espelho colimador que vai direcionar um determinado comprimento de onda específico na fenda de saída, né? Tá? O comprimento de onda aqui ele é determinado justamente pela inclinação da rede. Se eu mudar a inclinação dessa rede aqui, o comprimento de onda que vai incidir aqui na fenda de saída vai mudar também. Aqui eu tenho uma outra configuração, a configuração Echelet. Tá? Esses tipos de monocromadores eles têm uma resolução espectral muito maior.
E eles são muito utilizados em astronomia, né? Porque as radiações, a intensidade das radiações aí são muito baixas, né? Então, eles usam muito esse tipo de monocromador em astronomia. Os detetores de radiação basicamente são os fotodiodos, né? Os fotodiodo avalanche, né? Esses novos fotodiodos que surgiram agora, o MPPC, e as fotos multiplicadoras. Eles têm esses diferentes detetores têm eficiência quântica diferente. O que tem maior eficiência quântica são os fotodiodo, né? Fotodiodo avalanche, chegando a 80% a 90%. E esses dois tipos de detetores são os que têm a menor eficiência quântica, tá? Então, variando de 10% a 20%. Né? No entanto, o ganho, que é um outro fator bastante importante de um detetor, né? Esse detetor aqui tem, os fotodiodos têm ganho 1, tá? Enquanto que os fotodiodos avalanche têm ganho aí menor que 100, né? Esses aqui têm ganhos, os que têm maior ganho são as fotomultiplicadoras, que pode chegar a 10 milhões de vezes. Então, seu sinal é amplificado em um fator igual a 10 milhões. Tá? Bom, um outro tipo de detetor bastante importante e utilizado em plasmas, né, são as câmeras CCDs e as CMOS, né, são detetores para imagem, tá? Permite obter a imagem do plasma. Tá? Eles são classificados basicamente em dois tipos, o CCD, o CMOS. Esses CMOS são detetores mais rápidos, né? CCD são detetores, eles permitem obter uma resolução tanto espectral como espacial boa, né? Mas são detetores lentos, porque a quantidade de detetores é extremamente grande, né? Da ordem de... Então, são milhões de pixels, né? Tá? Então você precisa ler o sinal, tá? De 1 milhão de detetores, tá? Um certo intervalo de tempo. Então esses detetores eles não conseguem ser muito rápidos. Os CMOS são um pouco mais rápidos, mas também ainda são considerados detetores lentos. As câmeras CCDs, elas basicamente são de dois tipos, né? Com iluminação dianteira e com iluminação traseira. Né? Tá? Essas com iluminação traseira, elas têm uma eficiência quântica bem maior e, portanto, são detetores mais caros. Tá? Então, tudo isso tem que se levar em conta na hora de escolher um detetor. Bom, e aqui agora uma estimativa grosseira, né? Para vocês verem a dificuldade de se fazer qualquer medida em física de plasma, né? Medida de radiação. Né? Então, primeiro, antes de você colocar lá um detetor para medir a radiação, né? Você precisa primeiro estimar quantos fótons serão emitidos, né, por esse plasma, naquele determinado comprimento de onda. Uma vez estimada essa quantidade de fótons, é que você vai atrás de estimar o seu detetor, o seu monocromador, o filtro, né, para medir essa radiação. Então, para vocês terem ideia, aqui a gente estimou o brilho, né, da região do visível, tá, emitido pela radiação contínua, né, pelo bremsstrahlung, né, tá, para os parâmetros típicos do tokamak. Né. Então, se estimou, tá, que o brilho seria de aproximadamente 7.000 fótons por segundo por pixel. Né. Então, se você vai usar uma câmera CCD para medir essa radiação contínua, que ela dá informação sobre a carga efetiva do plasma, né. Então, se estimou que seriam emitidos, nessa região do espectro, seriam emitidos de cerca de 7.000 fótons por segundo por pixel. Tá? Agora, você, quando constrói,
nosso plasma ele tem uma duração de 100 milissegundos, né? Portanto, a quantidade de fótons total que vai incidir durante toda a descarga são 700. Se você quer ter uma resolução temporal da ordem de 1 milissegundo, então você vai receber apenas 7 fótons a cada 1 milissegundo vão incidir no seu pixel. Então, o sistema que você tem que montar, ele tem que ser hábil o suficiente, né, para registrar esses 7 fótons nesse intervalo de tempo. Tá? Quantidade muito pequena, tá? Portanto, se diz, né, que quem trabalha com essa medida de Bremsstrahlung, né, você não pode deixar perder nenhum fóton aí no seu caminho. Você tem que cuidar muito bem aí de toda a sua ótica, né, desde o ponto lá emissor, que é no caso o plasma, né, até chegar no detetor. Esses fótons vão passar por uma série de componentes ópticos, né, janelas, prismas e tudo mais, até chegar no seu detetor. E aí você não pode perder nada. Muito bem. Aqui tem um gráfico aqui dos tipos de detetor, né, para a quantidade de fótons por segundos que se coleta, né, em função para um determinado comprimento de onda. Comprimento de onda de 550 nanômetros. Então, quando você tem um fluxo, né, de até 10 a oitava fótons por segundo, né, então, se aconselha a trabalhar num regime de contagem. Tá? Então, esse detetor, o que ele vai fazer é contar esses fótons. Tá? Quando você tem um fluxo, né, que vai até 10 a 12 fótons por segundo, né, então se utiliza os fotomultiplicadores, né, de elétrons. Tá? Para regimes que você tem de 10 a quarta a 10 a 16 fótons por segundo, se usa os fotodiodos, né, e assim sucessivamente. Bom, uma vez que a quantidade de fótons, né, que você vai coletar em geral, tá, em plasma de fusão é muito pequena, tá, você tem que tomar um cuidado muito grande com a ótica que você vai utilizar para colimar essa luz. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo de isso aqui é chamado dubleto de Gauss, né? Que foi desenhado num desses softwares que se utiliza para desenho óptico. Né? Tá? Aqui eu tenho um desenho, uma representação também de um sistema de lente muito mais complexo. Né? Tá? Veja que a quantidade de lentes aqui é extremamente grande. Tá? Todas essas lentes aqui, elas têm um motivo de estar aí, né? São para corrigir as aberrações, né? Então, isso aqui é um sistema usado em litografia, né? Litografia, para fabricação de chips e tudo mais, né? É um sistema bastante complexo de lentes, tá? Então, o projeto dessas lentes aqui é realizado através com a ajuda de softwares especiais, né, para esses desenhos ópticos. Aqui no nosso laboratório, eu criei um grupo de desenhistas ópticos, né, para treinar as pessoas a fazer esse tipo de projeto. Né. Isso aqui, em países como os Estados Unidos, né, e alguns países da Europa, eles têm cursos só de engenharia óptica, né, onde as pessoas aprendem durante a graduação inteira a desenhar sistemas como esse aqui, tá, para evitar, tentar minimizar o máximo possível as aberrações ópticas do sistema. A informação mais importante aqui, num sistema óptico qualquer, né, é o chamado spot, né, é a mancha. Né? Então, o tamanho dessa mancha que vai gerar aqui, isso aqui na realidade, isso aqui não vai formar um ponto, né, sem dimensão, forma-se uma mancha, tá? E dependendo do tipo de detetor que você vai colocar aqui, tá? O tamanho dessa mancha não pode ultrapassar o tamanho do pixel. Tá?
Uma câmera CCD, utilizada em máquinas fotográficas em geral, os pixels eles têm um tamanho aí de 10 microns, né? Dessa ordem. Tá? Portanto, o tamanho desse spot aqui não pode ultrapassar 10 microns. Tá? Então, isso são informações importantes na hora de se projetar um sistema como esse. Né? Então, as áreas de interesse desse grupo, né, de desenhos óticos, né, são os seguintes, né? Então, os designs, os desenhos óticos de sistemas em gerais, as teorias das aberrações, né, os métodos de otimização, né, tolerância de sistemas, né, e a ideia por detrás desse grupo, né, é criar um banco de softwares, né, para evitar que diferentes grupos, né, permitir o acesso, né, a esses softwares por diferentes grupos de pesquisa, para evitar-se de gastar dinheiro público à toa. Né? Você criar um banco de softwares, né, onde as pessoas podem acessar esses softwares e realizar aí seus projetos. Né? Então, o outro objetivo é criar um grupo de desenhistas óticos, né, brasileiros e intensificar a colaboração. Bom, os softwares mais utilizados para, para fazer esses projetos, né? O mais utilizado de todos é o Optic Studio, que é fabricado pela Zimax, né? É um software muito poderoso. Tá? Depois a gente tem o Oslo, tá? E tem também o CodeV, né? Que é um outro código também, né? Bastante poderoso. No nosso laboratório a gente tem tanto o Óptico Studio como o Zimax, né? Eu estou dando um curso agora sobre o Óptico Studio. Bom, e esse é o fim da minha apresentação. Muito obrigado pela atenção.